E aí, nação? Ótima vitória do Mengão em cima do Bragantino. O Flamengo atropelou o Bragantino, jogou demais, era para ser mais. Nação, qual é a sua expectativa para os próximos jogos do Mengão no Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores? O Flamengo tem tudo para ganhar esses campeonatos, nação. E se eles inventarem outro campeonato, nós vamos ganhar também, tá bom? Toque nas notificações, porque assim que lançarmos um vídeo, você será notificado pelo YouTube. Dê o like para que este vídeo venha ter relevância e venha alcançar mais rubro-negros, tá bom? E se você aprova o nosso canal, é rubro-negro e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? E dê o like e acompanhe até o final da nação, tá bom? No programa Troca de Passes da Sport TV, tá bom? Muito obrigado, nação. Até a próxima. Um abraço. É o quarto, né? A diferença agora do Flamengo é de 6 pontos. Veja que é uma vantagem importante. Como o resultado de hoje lá, e difícil, é sempre muito duro jogar lá em Bragança Paulista contra o Bragantino, né? Poucos times nesse campeonato vão tirar pontos do Bragantino lá em Bragança, né? E o Flamengo conseguiu não só tirar pontos, como vencer o jogo. A gente está mostrando os melhores momentos para vocês do que foi Bragantino 1, Flamengo 2. E Pedro, para minha surpresa, Mansur, começou jogando, né? E aí eu tenho que fazer uma ponderação, não sei se os companheiros vão concordar. A gente, pelo menos eu, concordei muito com tudo que o Felipe fez ao longo das últimas semanas, a maneira como foi tratado o assunto. Eu achei que ele fez o que era preciso para tentar fazer o jogador voltar ao seu normal, voltar a treinar bem, voltar a se dedicar como um profissional deve fazer no clube. E aí, no jogo passado, depois de 2 jogos ausente, ficou no banco de reservas na partida passada, entrou no final e conseguiu fazer o gol da vitória no clássico contra o Fluminense. Não imaginava o Pedro, apesar do gol, iniciando o jogo de hoje, porque já que ele vinha treinando tão mal, estavam tão abaixo dos companheiros, pensei, não tem condição de jogar muitos minutos. E ele começa a partida de hoje contra o Bragantino. Não te pareceu um pouco de contrassenso o que o Felipe expôs na entrevista, a maneira como ele tratou o assunto até então, e colocá-lo como titular para jogar hoje 87 minutos, como foi contra o Bragantino, Mansur? É difícil responder isso, Felipe, porque, uma das frases mais impactantes do Felipe, ele fala, ele já vinha treinando mal há muito tempo, mas nesse período que ele vinha treinando mal, ele participava de algumas partidas, né? Isso. O que aparentemente, a grande questão ali foi a semana, né? Foi aquela semana específica. Quando ele fala é o último no GPS em todos os quesitos, ele se refere aos treinos daquela semana. É evidente que a entrevista dá a sensação de um jogador muito distante dos demais. Dá. E de fato, surpreende. Agora, a gente não sabe como foi essa semana, como a coisa foi costurada dentro entre Felipe, jogadores, elenco, como o próprio elenco recebeu isso. E também tem que pesar que as opções disponíveis para o jogo hoje entregam muito menos do que eventualmente o Felipe imagina que o Pedro pode dar tendo evoluído nos treinos nos últimos dias. Então, assim, eu não acho, se você me perguntar, está surpreso? Estou surpreso. Agora, eu não cravaria que é uma incoerência ou um contrassenso. Eu acho que depende muito de como foi a semana, algo que a gente não percebeu internamente, como o grupo percebeu a condução desse episódio internamente e o que o Felipe entende que o Pedro deu a ele durante esses dias, pelo menos sinalizando à comissão técnica uma vontade de colaborar. E aí, completo, perguntando para vocês, já vamos colocar Eric Faria e Ramon aqui no papo. Pergunto, o Pedro rendeu o que se imaginava? Justificou a escalação? Não, eu acho que não foi nenhum grande jogo do Pedro, não. Acho que a forma como o Flamengo jogou hoje deixou o Bruno Henrique, que tecnicamente no primeiro tempo foi mal, no segundo tempo cresceu, deixou ele numa condição à vontade. Eu gosto de algo que a gente não via há muito tempo, que é o Arrascaeta fazendo esse papel da esquerda para dentro. Quem ficou mais fora do jogo durante boa parte do tempo foi o Pedro, embora contra um time... E acho que tem um outro aspecto que eu acho que era um Bragantino que pressiona demais por característica, e acho que o Felipe Luiz ponderou isso também, de ter mais um jogador com capacidade de, quando o Flamengo não conseguisse sair, receber essa primeira bola pelo alto. Isso aconteceu algumas vezes, alguns duelos, e ele teve participação nessa parte do jogo. Acho que isso também pesou para a escalação dele. Não foi um jogo vistoso, um grande jogo do Pedro. Acho que outras opções de ataque renderam melhor do que ele. Agora,
Acho que o segundo tempo, como coletivamente, o segundo tempo do Flamengo é muito, muito bom. E aí é preciso dizer, porque até eu tinha essa dúvida, o Flamengo hoje foi... Se você pensar qual o jogo que exige mais intensidade no Campeonato Brasileiro, esse é um deles. Um deles é o jogo contra o Bragantino em Bragança. O Flamengo, com Arrascaeta e Pedro, foi dominante no segundo tempo a partir da qualidade da sua pressão. E outras perguntas que sempre se fez desde 2019. Passados tantos anos, o Arrascaeta sustenta ser jogador de lado de campo? Ele vai sustentar quanto melhor for a pressão do time, porque vai evitar que ele dê menos piques para trás. E no final do jogo, ele ainda tinha gás para terminar o jogo combatendo na lateral do campo, perto do campo de defesa. Por quê? Porque ele passou boa parte do jogo, segundo tempo em especial, participando, correndo praticamente até a intermediária ofensiva do Flamengo e não precisando voltar muito além disso. Então, o futebol não tem respostas exatas, né? Sim. Isso não é possível fazer, esse time não consegue jogar junto. Consegue em determinadas circunstâncias, se o jogo atender a determinado tipo de exigência. Quanto mais organizada é a sua pressão, você às vezes consegue fazer mesmo com jogadores que não são, às vezes, tão afeitos a esse tipo de jogo. E hoje o Flamengo pressionou bem a ponto de sustentar o jogo com essa formação. Deixa eu colocar aqui no papo, então, aproveitar para chamar Eric Faria e Ramon, os dois participaram da transmissão do Premier, nessa vitória do Flamengo, 2-1, vitória super importante lá em Bragança Paulista. Queria colocá-los nesse papo, abrindo essa vitória importante, falando sobre a questão do Pedro. Tudo bem, Ramon? Eric, bem-vindos ao Troca, amigos. Tudo bem, Diniz, Tudo ótimo. Rick, Mansur. Boa noite quem está em casa também. Até aproveitando essa fala do Mansur sobre a Arrascaeta. No primeiro tempo ele sofreu muito com essa marcação, o Bragantino usava muito essa bola longa em cima dele, ficava ali o Lucas Barbosa. No segundo tempo, o Flamengo no primeiro tempo não tinha o lado esquerdo da profundidade, porque jogou Varela, que é um lateral direito, e ele caía eventualmente o Arrascaeta que vinha por dentro, às vezes Bruno Henrique, sem tanto espaço para articular as jogadas. No segundo tempo, através de um posicionamento no qual o Varela ele sobe um pouco mais o seu jeito de jogar e atrai um pouco mais a marcação do Hurtado. O que acontece? Liberava as costas do Hurtado. E aí começou a cair o Bruno Henrique ali, o Flamengo começou a usar essa bola longa em cima do Bruno Henrique e facilitou um pouco as jogadas do Flamengo por aquele lado. Depois entrou o Vinha, equilibrou, distribuiu mais as jogadas, o Flamengo fluiu. Mas foi um jogo, né, Eric, mais truncado no primeiro tempo, mais feio mesmo, a palavra foi essa, né? Muito jogo de xadrez, muita pressão encaixada, tanto de Flamengo quanto do Bragantino. Mas aí veio o segundo tempo, o gol, né? Belíssimo gol, por sinal, do Bragantino, uma jogada ensaiada. Destravou o jogo. Bom, tudo bem, Eric? Boa noite, amigo. Boa noite, amigos. Cara, assim, eu acho que o Pedro fez o melhor jogo dele dos últimos tempos. Eu já discordo um pouco do Mansur. Em relação aos jogos que ele vinha fazendo, por exemplo, eu achei que ele foi muito bem, assim, principalmente no segundo tempo. Achei que ele conseguiu arrastar a defesa do Bragantino para a altura do meio-campo e dar as costas para o Bruno Henrique correr. Acho que quando a bola veio no pé dele, ele conseguiu participar, dar continuidade nas jogadas. Achei que, por exemplo, se a gente for levar em conta os jogos que o Pedro fez como titular no Mundial contra o Esperance e contra o LA, achei que o Pedro hoje jogou melhor. Achei que ele conseguiu participar mais do jogo. No primeiro tempo, por exemplo, 2, 3 vezes ele conseguiu fazer aquilo que o Felipe pede, que é pressionar a saída de bola do adversário, obrigou o Cleiton a dar chutão para a lateral. Achei assim, me surpreendeu, como a todos vocês, assim, a escalação do Pedro como titular, não imaginava, mas achei que a resposta que ele deu em campo foi muito boa, tanto que o Felipe só o tirou com 40 minutos do segundo tempo. Exatamente. Minutos. Ele jogou, ele saiu com 42. Já com a virada, eu achei até que ele fosse sair antes pela questão física e tal. Quando o Flamengo empatou, eu imaginei que o Felipe fosse tirar o Pedro e botar o Juninho para dar mais força ali na frente, de tentar pressionar ainda mais a defesa do Bragantino. Mas o Felipe continuou apostando no Pedro. Assim, eu achei que o Pedro me surpreendeu muito positivamente a atuação dele. Assim, não imaginava que ele pudesse ter a atuação que ele teve hoje. E concordo com o Mansur. Aí agora eu já concordo com o Mansur. Acho que o segundo tempo do Flamengo foi muito bom. Foi bom. Muito, assim, dos últimos 3 jogos, se a gente for levar em conta Santos e Fluminense, achei que o Flamengo dominou amplamente o Bragantino no segundo tempo. Assim, o Bragantino fez o gol na saída de bola, depois a gente até mostrou nos melhores momentos uma cabeçada do Sacha, e só. Depois o Flamengo empurrou o Bragantino para trás. Os 2 zagueiros do Flamengo hoje fizeram um partidaço com a bola, o Léo Ortiz e, sobretudo, o Léo Pereira. Os que mais o segundo gol nasce num passe espetacular do Léo Pereira, meio surpreendente até. Pro Vinha, né? Pro Vina. E o Vina entrou muito bem no jogo também. Muito bem, né? Eu acho que foi quem mudou o jogo. Mudou né? o jogo. O Wallace entrou pelo lado direito também, mas o Luiz Araújo também não fazia um mau jogo. Eu acho que ali foi uma questão de minutagem. O Luiz vem jogando muito, né?
em sequência, né? Agora, acho que a grande notícia é o Vinha, né? Porque, Exato, sim, também acho. Porque é o seguinte, o Vinha, que ali é um ótimo jogador, todo mundo sabe, desde os tempos de Palmeiras, jogador de seleção uruguaia e tal, só que passou por uma cirurgia, né? E ele vem entrando uma contusão aos poucos, gravíssima. né? Hoje ele já aumentou a minutagem dele em relação ao Fluminense e tal. E ele vinha entrando, não estava no ritmo normal. Claramente você percebia o Vinha fora de ritmo. E hoje ele entra fazendo o que o Vinha fazia. E não foi só no gol, ele cirurgia. participou de umas outras 2 ou 3 jogadas, assim, não fazendo diagonal. Não, o lance do primeiro gol acontece com ele. Ele dá um tapa para a esquerda, atrai a marcação, dá no Arrascaeta, falta. O Arrascaeta cobra, gol. Entrou ele muito bem, participou diretamente dos 2 gols. Então, acho que no momento em que o Flamengo está sem 2 laterais, né? O Vinha, acho que é a grande notícia da noite. O uso do Varela por ali, por mais que ele tente, ele vai ter um limite, né? Ele não vai conseguir, por exemplo, te dar pouca opção a opção de profundidade que o Flamengo eventualmente teve pela esquerda foi quando você tinha a troca Arrascaeta-Bruno Henrique. O Bruno Henrique fazendo essa diagonal, tentando buscar o lado esquerdo, mas e você ainda tem Varela não vai né? dar essa... Ramon lembrou isso, assim, quando você joga com o Varela e o Bruno Henrique, ou o Varela e o Cebolinha por ali, você não tem o pé esquerdo para ir pro fundo, né? Então é o tempo inteiro diagonal para dentro, diagonal para dentro, né? Se você não é ambidestro, você fica torto. Eu já joguei do lado direito, como lateral direito, algumas vezes, é muito quase que insuportável, porque toda hora é uma mecânica sua. Toda hora que você vai dominar a bola, você vai dominar para dentro. Você nunca vai dominar para fora, porque não é a sua perna de domínio. E eu senti essa dificuldade pro Varela hoje. Tanto é que o Ramon falou, quando ele entendeu que a profundidade era importante, ele fez algumas coisas, o Flamengo melhorou, aí depois o Vinha... Ele é um jogador muito voluntarioso, o Varela, assim, né? E você tem 3 laterais esquerdos no elenco, nenhum tá podendo jogar, isso. é ele. Não, e a questão do Varela, assim, defensivamente, ele cumpre o papel. Exato. Né? Ele tá ali para cumprir um papel defensivo e ali... Ele é uma opção melhor do que o Léo Pereira, que jogou contra o Fluminense, por exemplo, na minha opinião. Como lateral esquerdo. O Léo Pereira jogou improvisado como lateral esquerdo contra o Fluminense. Acho que o Varela funciona mais do que o Léo Pereira por ali, ainda que o Léo seja canhoto. Né? Uma menção também só pra gente, ô Diniz, desculpa atrapalhar. Não, que isso. A partida que fez do Everton Araújo, né? A gente conversava no off também. Um jogador que vem evoluindo bastante, ele tá conseguindo... Ele é muito forte na marcação, sempre foi, né? Do combate, de dar esse bote, tá dando bote e tá conseguindo... não é se livrar da bola, ele entrega com mais qualidade. Ele já rouba, olha primeiro, entrega. E no segundo tempo, né, Ramon, desculpa, o Jorginho baixou para fazer a saída com os 2 zagueiros e o Everton fazia esse combate. Então a bola estava chegando um pouco mascada ali atrás, assim. Então o Jorginho não precisava dar esse combate. O Jorginho já pegava ela limpa para criar, porque o Everton fazia esse trabalho de mascar na marcação. E o Ramon sabe disso, o Diniz? Isso deve ter sido muito importante para esse crescimento do Everton. Porque o Jorginho deve estar conversando com ele. Calma, tranquilo, tá tudo certo, vai na sua, vai na calma, eu tô aqui do seu lado, se precisar nós estamos juntos, se precisar eu troco com você de posicionamento, você vem um pouquinho, baixa um pouquinho. E isso para jogador que é mais jovem, que tem um ímpeto, ter um cara desse lado para conversar, pô, não tenha dúvida que deve ser maravilhoso pro Everton.